Se você está com recém-nascido em casa e já pensou, meu bebê não dorme, eu preciso começar te acalmando com uma coisa muito importante. Na maioria das vezes, ele dorme sim, só não do jeito que você imaginava. Porque a imagem que vendem é que um bebê mama, dorme tranquilo, acorda descansado, passa a maior parte do tempo dormindo. Quem nunca escutou isso? Só que quando você vive isso, você percebe outra coisa. Ele dorme, acorda rápido, mama de novo, volta pro colo. E isso se repete várias vezes ao longo do dia e também da noite. E aí vem o pensamento, tem alguma coisa errada, só pode. E na maioria das vezes não tem. Eu sou Camila Bamberg, enfermeira obstetra, e aqui Informação Acolhe transforma a sua vivência materna. E hoje eu quero te explicar o sono do recém-nascido do jeito que faz sentido, sem romantizar, mas também sem transformar isso em um problema que não é. E o primeiro ponto que você precisa entender é que o recém-nascido não tem um sono organizado. Ele não nasce sabendo o que é dia e o que é noite. E esse ritmo vai sendo construído ao longo das semanas. Isso não é um atraso, é desenvolvimento. O ciclo de sono de um bebê pequeno é muito curto, comparado com o de adulto. Enquanto a gente pode ficar horas dormindo sem acordar, o bebê entra e sai do sono com muito mais facilidade. Por isso ele desperta mais vezes. E despertar não significa que ele não dorme. Significa que ele ainda não consegue engrenar ciclos sozinhos. Agora, soma isso com outro fator, a alimentação. Sim, recém-nascido precisa mamar com frequência. E não é por toda vez é fome, mas porque isso ajuda a regular o corpo, a temperatura, o conforto, o vínculo. E então, muitas vezes ele acaba acordando e mamando. E isso faz parte. Agora pensa comigo, um bebê que acorda com facilidade, que precisa se alimentar com frequência e que ainda está se adaptando ao mundo, não vai ter um sono longo e previsível. E quando você entende isso, você para de lutar contra o funcionamento desse bebê. Mas o que mais faz a mãe sofrer não é um padrão do sono do bebê que é irregular. É a expectativa que a gente coloca nessa fase. A mãe espera que o bebê durma mais tempo, que tenha uma rotina, que melhore rápido. E quando isso não acontece, ela acha que tem algo errado com o bebê, ou com ela mesma. Mas agora eu quero trazer um ponto que muda muito esse começo. O recém-nascido não dorme melhor sozinho porque aprendeu. Ele dorme melhor quando está regulado. E a regulação vem do contato, de ambiente adequado, de uma resposta rápida muitas vezes. E não é sobre treinar, é sobre sustentar essa adaptação. E aqui entra uma coisa importante. O sono melhora com o tempo. E não porque você ensinou algo complexo, mas porque o sistema nervoso amadurece. E o bebê começa a diferenciar o que é dia, o que é noite. E começa a ficar mais tempo acordado durante o dia e começa a organizar melhor os ciclos. E isso é desenvolvimento. Agora deixa eu te dizer o que precisa ser observado sem criar aqui uma paranoia, né? Se o bebê mama, ganha peso, faz xixi, interage dentro do esperado, despertares frequentes, isoladamente, não são um problema. São parte do processo. E o que ajuda de verdade nesse começo? Menos expectativa de controle
e mais entendimento do funcionamento do bebê. Organizar o ambiente à noite, diminuir os estímulos, respeitar o tempo do bebê e, principalmente, ajustar a tua expectativa. Porque quando você para de esperar que ele durma como um adulto, o peso, a carga diminui. E aqui vai uma verdade que pouca gente fala com clareza. O sono do recém-nascido melhora não quando você controla mais, mas quando você entende mais. E se você está grávida, esse é o tipo de coisa que você precisa saber antes. Porque quando você chega sabendo, você não entra em desespero ainda na primeira semana. E para fechar, eu quero te deixar aqui uma frase bem simples. O teu bebê não precisa dormir perfeitamente. Ele precisa se desenvolver no tempo certo, no tempo dele. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e encaminha para uma mãe que está cansada e achando que tem algo errado acontecendo. Porque informação certa não faz o bebê dormir mais rápido, mas faz a mãe sofrer muito menos.